os países dizem que há um fortalecimento da multipolaridade, juntamente com a globalização econômica e uma crescente interdependência. E juntamente com o fortalecimento dessa multipolaridade, eles propõem que essa nova ordem internacional seja baseada nos princípios reconhecidos do direito internacional, no fortalecimento da governança econômica global e na democracia nas relações internacionais. Então, é interessante notar que, em vários pontos da Declaração de Sanya, há essa referência à promoção da democracia das relações internacionais. Eu conto aqui, pelo menos, 3 pontos bastante claros, fazendo referência tanto ao lado econômico, quanto também ao fortalecimento da diplomacia multilateral, no caso das Nações Unidas, ou seja, a proposta de reforma das Nações Unidas no sentido da sua democratização. Isso é interessante porque nós vimos aqui, e o próprio Flávio fez referência a isso, e muitas vezes o contraste é feito entre os BRICS e o IBAS, no sentido de contrastar justamente o fato do IBAS ser formado por democracias do Sul, cuja proposta é também a democratização, principalmente das instituições multilaterais, no caso das Nações Unidas, em particular, e da cooperação Sul-Sul, e que o BRICS não. O BRICS é diferente porque os países do BRICS têm ordenamentos políticos e sociais e econômicos também bastante diferentes, principalmente se a gente contrastar a Índia e Brasil de um lado, e China e Rússia de outro. E que, na verdade, os BRICS, ao contrário do IBAS, apesar de proporem a democratização das relações internacionais, não o fazem a partir da proposição de valores, ou pelo menos de visões de mundo, baseadas em princípios democráticos que a gente considera, enfim, princípios democráticos tradicionais. A concepção de democratização é simplesmente uma concepção de redistribuição do poder mundial, baseada nessa ideia de multipolaridade. Então, não estamos falando de uma democratização propriamente dita das relações internacionais, como tantos outros autores que refletiram sobre o problema da democracia nas relações internacionais têm feito nos últimos 20 anos, ou seja, incluindo uma série de questões e também uma série de atores e princípios que, interessados no tema da democracia, na participação da sociedade civil, na introdução de temas caros aos grupos menos favorecidos, inclusive no interior dos estados menos envolvidos e assim por diante. Não se trata disso. Se trata, na verdade, da concepção mais tradicional, já presente nos anos 70, de democratizar no sentido de redistribuir o poder entre os países menos em desenvolvimento. Nesse caso, um grupo de países, os emergentes, que se articulam em torno dos BRICS, mas que engloba o G20, digamos, ou pelo menos os países em desenvolvimento que estão no G20, que são 11, o N11, alguns chamam de N11. Então, essa é a concepção de multipolaridade presente e que tem como pressuposto o declínio dos Estados Unidos como superpotência que tem capacidade de liderança no plano global. Eu diria que isso é uma questão problemática, sem dúvida, não só, enfim, porque a questão da multipolaridade é uma maneira um tanto quanto tradicional de encarar o problema da democratização das relações internacionais. Ela é bastante, modesta no ponto de vista do alcance que ela tem para a gente repensar a ordem internacional de hoje, que é bastante mais complexa do que simplesmente a redistribuição das capacidades materiais de poder entre essas 5 potências, ou 5 potências emergentes ou mais. E também, baseado numa concepção de política de poder, basicamente. E o segundo ponto que eu colocaria seria que também, a questão do declínio dos Estados Unidos
continua a ser controvertida, né? A gente viu nos dados apresentados pelas pessoas que estiveram nos painéis aqui nos últimos 3 dias, não é, que as projeções são projeções, enfim, controversas, ou seja, no sentido de que, bom, a posição relativa dos Estados Unidos, pelo menos nos próximos 20 anos, vai mudar um pouco, mas não vai deixar de ser uma posição de maior economia do mundo, né? Ainda que digam que a China vai se tornar a maior economia do mundo, mas aí é toda uma discussão sobre como medir o poder, o crescimento da economia chinesa. Quem diz que a economia chinesa vai ultrapassar a americana nos próximos 20 anos, toma como referência, né, o critério, né, do poder de paridade de compra, né, o PPP, que é muito mais favorável, digamos assim, a países em desenvolvimento e que leva em conta fatores internos que contribuem para nivelar um pouquinho, não é, o campo, não é? Mas certamente, como disseram aqui, não leva em conta serviços, não é? E também não leva em conta uma série de outros fatores característicos dessas economias, como, claro, a renda per capita, o índice de desigualdade, né, a consistência das instituições, a consistência do sistema financeiro, a competitividade, etc. Enfim, uma série de fatores que são cruciais para a competitividade dessas economias que não são contemplados por aqueles que dizem que a economia chinesa vai ultrapassar a economia americana em 20 anos. Então, da mesma forma que nos anos 80 o declínio americano foi anunciado com grande ênfase, também hoje a questão do declínio americano aparece principalmente depois da crise de 2008. Não é? Já que a crise de 2008, sem dúvida, tem origem na fragilidade demonstrada pelo sistema financeiro norte-americano. Mas daqui também é cedo para tirar conclusões a esse respeito, né? O que não há dúvida é que há um crescimento acelerado das economias do BRIC, não é, que sugere que o mundo está indo no sentido da multipolaridade, mas também as projeções são feitas principalmente com base na consideração de que as taxas de crescimento vão se manter relativamente constantes nos próximos 20, 30 ou 50 anos. Já sabemos que não é o caso da China, certamente, que a China não pode manter essas taxas de crescimento, principalmente, inclusive, em função do envelhecimento da sua mão de obra. O único país dos BRICS que deve manter taxa de crescimento no longo prazo, em torno de 6% a 7%, é a Índia. Bom, a segunda questão que eu queria colocar diz respeito à questão anti-hegemônica, ou seja, os países dos BRICS têm afirmado eles afirmam valores de harmonia, desenvolvimento comum, cooperação, não é? Cooperação no âmbito científico, não é? Interdependência entendida aí num sentido muito benigno, não é? Ou seja, no fato de que há necessidade, ou seja, que é um imperativo para a cooperação, diálogo, abertura, solidariedade, assistência mútua, inclusividade, não confrontacional, né? Essa digamos, é a linguagem que a gente vê proferida nos países BRICS. E, claro, o respeito a certos princípios, como da não intervenção, os princípios da soberania, né? Tem toda uma temática, né, de restrição ao uso da força de maneira unilateral e assim por diante. Então, isso são temas, e, claro, de crítica, né, ao mundo unipolar, né, que é uma crítica sempre associada à questão do uso unilateral, digamos assim, de recursos de poder. Então, isso está presente nas declarações que firmaram, que caracterizaram a parceria estratégica entre Rússia e China, não é? Os dois presidentes fizeram forte referência a essa inspiração anti-hegemônica, está presente, enfim, claro, nas declarações do próprio Brasil, não é? E de tantos outros países em desenvolvimento. A questão,
não é em que medida os BRICS vão, de fato, exercer um papel anti-hegemônico. Né? E aí a sugestão, por exemplo, do Barry Buzan, escreveu um artigo recentemente sobre o papel, né, dos países emergentes na ordem internacional, é de que a ordem internacional contemporânea é uma ordem que não tem espaço para superpotências, tem espaço apenas para grandes potências. O que significa isso? Ou seja, a ordem internacional hoje é uma ordem mais parecida com a ordem do século XIX, a ordem já superou tanto os traumas quanto os condicionantes do pós-Segunda Guerra Mundial. É uma ordem muito mais descentralizada e globalizada, e que, em função disso, ou seja, você encontra padrões de ordenamento que são padrões, por serem mais centralizados, que favorecem muito mais grandes potências, ou potências que têm um alcance intermediário e não um alcance global. Então, nesse sentido, a emergência dos BRICS iria na direção, justamente, de uma articulação, que é uma articulação que não é regional, uma articulação global, mas que tem um escopo possivelmente não um escopo de formação de um bloco hegemônico, né, ou seja, de fortalecer aspirações hegemônicas de uma única, de um grupo de potências, mas sim de criar espaço para a atuação dessas potências emergentes no âmbito mundial, sim, mas principalmente no âmbito regional. Então, aí é uma combinação, né, de descentralização com regionalismo que caracterizaria a ordem anti-hegemônica hoje. Né? Isso está presente, na maneira como o conjunto dos países BRICS apresentam ou pelo menos, né, declaram os princípios das suas políticas externas. Né? No caso da China, que seria o principal candidato a exercer, né, o papel de superpotência, de potência global, a China até hoje, né, não articula um discurso, né, de potência com interesses globais. Durante muito tempo articulou um discurso estritamente, né, muito mais preocupado com a sua vizinhança imediata, regional. Hoje atua, é claro, em continentes além do continente asiático, mas certamente não articula uma visão de mundo que vise a reestruturação da ordem internacional. Então, né, a sugestão é que os BRICS não estariam, ou pelo menos não há nenhum país e o próprio grupo, apesar de fortemente pronunciar princípios anti-hegemônicos, não tem nenhum desígnio, ou pelo menos não tem uma visão de mundo que se proponha a substituir a ordem internacional atual, portanto, uma visão contra-hegemônica, no sentido do Cox, né? Ou seja, uma visão de transformação propriamente da ordem internacional. Isso eu acho que se deve, aí o terceiro ponto, e o meu tempo já está terminando, mas o terceiro ponto é justamente que isso sugeriria que nós estamos caminhando para uma ordem onde não há lugar para o exercício da hegemonia no sentido tradicional, ou pelo menos hegemonia por uma grande potência, não em termos da ausência de países que tenham capacidades materiais para fazer isso. Os Estados Unidos, a rigor, ainda tem capacidades materiais. O que os Estados Unidos não têm hoje é capacidade de liderança. Isso é o que a gente tem encontrado nos acontecimentos